A rainha e eu guardaremos para sempre em nossos corações esse dia inspirador. Que sejamos sempre dignos da solidariedade que estou orgulhoso de acreditar que nos rodeia no início do meu reinado. Ele era frequentemente descrito como extremamente tímido, reservado, ansioso e relutante em fazer aparições públicas. Ele não era uma pessoa que almejava o trono. O trono veio até ele. Toda a sua vida, a partir de então, se tornou uma tentativa de lidar com isso e se tornar o melhor rei que poderia ser. Hoje, nós damos graças a Deus por esse grande livramento. George V subiu ao trono pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial e ocupou o cargo de rei durante a guerra. Obviamente, isso teve um profundo impacto não somente nele, mas também na nação. Ele alterou o nome da família real. Ele se livrou das antigas ligações germânicas com a casa de Saxe-Comburgo-Gotha. Em 1917, ele mudou o nome da sua família para Windsor. Foi ele quem criou a Casa de Windsor. Seus filhos foram criados no que era considerado um regime disciplinar bastante rígido, especialmente os dois mais velhos, Edward e Albert. O rei George V, por sua vez, segundo relatos, aplicava ele mesmo os castigos físicos em seus filhos. Ele provavelmente estava apenas seguindo padrões da época. George VI teve uma infância difícil. Sua gagueira começou aproximadamente aos 8 anos. Para explicar como isso começou, deve-se considerar vários fatores que podem ter contribuído para o seu surgimento. Um deles foi o fato dele ser canhoto e, como era de costume na época, ele foi forçado a escrever com a mão direita. Ele sofria de joelho valgo e foi forçado a usar o que acreditamos ser talas bem dolorosas em suas pernas. Novamente, acredito que essa era uma prática bastante comum para as famílias como a dele, que podia arcar com despesas médicas bem mais elevadas. George V tinha dificuldades de dizer ao seu filho o quanto ele o admirava e o que ele pensava sobre o garoto. E isso cria a impressão de que, se ele tivesse dito isso frente a frente para o seu filho, teríamos tido um efeito psicológico positivo em George VI. Vamos voltar para o passado, quando o segundo filho do rei George V era um jovem solteiro chamado Príncipe Albert. Para ele, a vida era como um constante ciclo de deveres públicos perfeitamente executados com um sorriso e um cumprimento a todos. Como segundo filho, o príncipe Albert poderia passar seu tempo desfrutando das atividades e dos lucros dos mais afortunados. Porém, esse não é o seu estilo. Tanto no passado quanto no presente, seu foco estava no trabalho. O relacionamento entre o futuro Eduardo VIII e Bertie era interessante. Em uma primeira análise, ela era uma relação típica entre os dois irmãos com idades próximas, em que o irmão mais velho sobrepuja o irmão mais novo. Essa é uma relação comum que atinge qualquer pessoa que se encontre nessa posição. Algo que devemos pontuar é que Eduardo VIII era um indivíduo muito bonito, confiante e encantador.
Hoje é fácil olhar para o passado e dizer que eles estavam sempre em conflito, e eles eram rivais, e que Bert sentia que estava sempre à sombra de Edward. Eu creio que esse não era o caso diante da juventude deles. Quando seu filho mais velho, o futuro Edward VIII, começou a se envolver com uma série de casos com mulheres casadas, seu pai começou a ficar furioso com ele e passou a se aproximar cada vez mais de Bert. George V disse esperar que o seu filho mais velho caísse em desgraça em primeiro ano de reinado, o que realmente aconteceu. Bert, assim como seu pai, era um homem simples. Ele gostava de caçar, atirar e pescar. Ele adorava a vida no campo. Porém, ele fazia parte de uma família que, em grande medida, era bem desinteressante. E Elizabeth Bowes-Lyon, que viria a se tornar a rainha-mãe que conhecemos hoje, foi um sopro de ar fresco na medida em que ele tinha amigos interessantes, organizava festas incríveis e era bastante atraente. Ela adorava completamente aquele estilo de vida. O estilo de vida monótono e reprimido com o qual ela estava acostumada não era para ela. Seu casamento com Elizabeth Bowes-Lyon, a futura rainha-mãe, causou uma grande transformação na vida dele. No início, ela relutou em se casar com ele. Ele teve que se esforçar para conquistá-la. A partir daquele dia, em abril de 23, quando o casamento do Duque de York com a Lady Elizabeth Bowes-Lyon foi celebrado na abadia de Westminster, os noivos reais conquistaram aquilo de mais importante na vida. Sua filha nasceu e as comemorações pelo Império eram uma prévia do afeto que hoje temos pelas princesas Elizabeth e Margaret Rose. A família real, um exemplo de família feliz, um exemplo de lar unido, que é a base para o bem-estar da nação. Acredito que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele. Ele encontrou a verdadeira felicidade. Ele teve duas filhas com ela, Elizabeth e Margaret. Eles criaram uma unidade familiar a qual ele chamava de Nós Quatro, e que era a principal pilar de sua vida. Ele era um pai de família amoroso e dedicado. Ela o apoiava em todas as suas batalhas, principalmente contra a gagueira. A gagueira virava o assunto principal de todas as aparições públicas que ele realizava. Ele odiava falar em público. Foi ela quem o encorajou a buscar um tratamento, pois ela queria vê-lo curado disso. E creio que ela conquistou o que ela planejava. Meu avô foi morar na Inglaterra em 1924 com um pouco dinheiro e sem qualificação formal para tratar gagueira. Ele abriu seu consultório no local onde ficavam os principais médicos do país, que era a Rua Harley. Uma atitude muito audaciosa para um forasteiro australiano sem educação formal. O Duque e a Duquesa foram assistir a uma peça e nos bastidores conheceram uma jovem atriz chamada Evelyn Boo Leigh, que era a paciente do meu avô por ter problemas de fala. Eles então falaram sobre a iminente viagem do Duque de York à Austrália e quão nervoso ele estava. Ela então indicou o Lionel a ele ou a Duquesa, e o Duque então agendou a sua primeira consulta para outubro. E foi logo depois que eles os conheceram dessa forma. Os dois realizaram muitas consultas. A primeira consulta do Duque com o Log foi bastante frenética. Tudo caminhou bem nos primeiros 14 meses, onde eles realizaram 80 consultas, algumas vezes, uma vez por semana, outras vezes com mais frequência. Talvez fosse pelo fato de Log ser australiano e a sua ansiedade estar relacionada à sua viagem à Austrália. Pode ter havido uma relação entre eles. Um tour pelo Império, a Austrália tratou o casal real com uma reverência, sorrisos e alegria. O principal motivo que levou o Duque a se consultar com Log foi que ele estava prestes a partir em uma viagem para a Austrália e Nova Zelândia. Ele não havia se saído muito bem em um discurso que fez em Wembley, que é o discurso que dá início ao filme. Algumas das anotações nas fichas do meu avô explicam detalhadamente a natureza da gagueira do rei, o que ajudou Colin a construir a gagueira em sua atuação.
Existem muitos profissionais que ajudam as pessoas que têm gagueira a se livrarem da própria gagueira, mas não há profissionais que te ajudam a gaguejar, nem livros que te ensinam como gaguejar. Você precisa aprender a fazer isso por conta própria. David Seidler, nosso roteirista, foi de grande ajuda nessa questão por ter sofrido com a gagueira durante toda a sua vida. Hoje ele tem mais de 70 anos. Ele é alguém com experiência nesse assunto e também um roteirista extremamente eloquente. Ele me trouxe a solução descrevendo tudo de maneira impactante. Ele foi de grande ajuda. Ele continuou a ser consultado com log com uma menor frequência no final da década de 20 e durante a década de 30. No entanto, com a abdicação do seu irmão no fim de 1936, a relação dos dois se intensificou. O rei está resfriado. Esse pronunciamento simples foi feito 17 de janeiro, numa sexta-feira. Tudo permaneceu tranquilo até a manhã seguinte, quando um boletim foi afixado nos portões de Sandringham, dizendo que seu coração parece estar enfraquecido, o que demanda cautela. O príncipe de Gales e o duque de York se juntaram ao duque e à duquesa de Kent, na casa de campo do rei. No domingo, o rei teve um dia tranquilo, porém, às 9h25 do dia seguinte, um outro boletim foi publicado. A vida do rei estava caminhando pacificamente rumo ao seu fim. Pouco após a meia-noite, o mundo recebeu a seguinte notícia: o rei morreu pacificamente às 23h55 da segunda-feira, 20 de janeiro de 1936. Sua Majestade morreu pacificamente na residência onde, no Natal, ele fez um pronunciamento para nós, seu povo, como amigo e pai. A atenção do mundo se voltou à Broadcasting House, a sede da BBC, quando Sua Majestade chegou de carro para realizar seu pronunciamento histórico. O rei se reuniu com o presidente e o diretor-geral, Sir John Hay. Poucos minutos depois, pela primeira vez, o novo reinado, a nação e os milhares de ouvintes pelo Império ouviram a voz de Sua Majestade, o rei Edward. Tem sido uma tradição antiga da monarquia inglesa que o novo soberano deve enviar uma breve mensagem para seus povos. A ciência possibilitou a mim trazer mais pessoalidade a essa mensagem escrita, falando com todos vocês por meio do rádio. Ele conseguia se aproximar bastante das pessoas, não apenas nos altos círculos da sociedade, mas também nas ruas com as multidões. Ele fazia isso com muita facilidade por ter um grande carisma. Porém, tudo tinha um limite. Naquela época, era inadmissível ter um rei na Inglaterra que fosse casado com uma norte-americana divorciada 2 vezes. I love you truly, truly, dear. Havia uma grande rejeição contra Wallis Simpson dentro da família real, em especial do Duque de York, que ficou horrorizado com o comportamento dela, que desenvolve imediatamente uma forte antipatia por ela e pelo que ela estava causando à família real. Edward estava apaixonado e insistiu no relacionamento. Aquilo era simplesmente inaceitável, não apenas para a família real, mas também para o governo. 10 de dezembro de 1936, um dos momentos mais marcantes da história da Inglaterra. Nesse dia, todo o Império estava ansiosamente à espera da decisão do rei Eduardo VIII. Sir John Simon e o Sr. Walter Monckton deixaram o gabinete do primeiro-ministro após se reunirem com o Sr. Baldwin. O rei Edward tem passado uma semana fatídica, com uma entrada e saída constante de funcionários. A população não estava ciente que a crise da abdicação estava se intensificando porque os jornais só divulgaram as histórias quando ela já estava bem próxima do fim. O rei Edward e seus irmãos deixaram o Forte Belvedere para ouvirem a transmissão via rádio do procedimento parlamentar que marcaria a etapa final do reinado.
A última notícia vinda da Rua Downing é que o primeiro-ministro deixou o local enquanto a multidão se aglomerava, à espera de mais notícias que todos temiam ser de abdicação. Bert estava ficando alarmado e horrorizado com o que estava transcorrendo. Ele disse posteriormente que a última coisa que ele queria ser era rei. Ele deve ter torcido até o último minuto para que a abdicação de alguma forma fosse evitada. Ele nunca foi treinado para ser rei. Ele era um membro sênior da família real, o segundo na linha sucessória, mas seu papel era muito diferente daquele exercido pelo seu irmão, o príncipe de Gales. A abdicação de Edward VIII em 1936 mudou tudo. Não há dúvidas de que a sociedade inglesa, a igreja, o governo e o parlamento fossem contra o casamento de Edward VIII com a senhora Simpson. Porém, a opinião popular era bem diferente. Se você vir os jornais da época, principalmente os jornais populares, que hoje em dia se tornaram os tabloides, o apoio a ele era muito forte. No geral, a população era favorável à ideia de que, se ele amava a senhora Simpson, ele deveria se casar com ela. Isso criou uma complicação para seu irmão quando ele subiu ao trono. Conforme ele mesmo salientou, ele era o único rei da história da Inglaterra que ascendeu ao trono tendo um predecessor vivo e capaz. O que você acha disso? Acho que o rei deveria se casar com a mulher que ele ama. A nação tem o apoio e não o abandonará. Minha opinião é que ele deveria se casar com quem ama. Ele foi muito bondoso com a classe trabalhadora e é isso que eu penso. Eu digo que o rei deve se casar com quem ele quiser porque ele sabe que todos estão o apoiando. Do Castelo de Windsor, Sua Alteza Real Príncipe Edward. Há algumas horas eu realizei meu último dever como rei e imperador. Agora que fui sucedido pelo meu irmão, o Duque de York, minhas primeiras palavras serão para declarar minha lealdade a ele. Com seu amplo treinamento nos assuntos públicos deste país e com suas ótimas qualidades, ele será capaz de assumir meu lugar daqui em diante. Durante esses dias árduos, eu fui reconfortado por Sua Majestade, minha mãe, e também pela minha família. Os ministros da coroa e, em especial, o senhor Baldwin, nosso primeiro-ministro, sempre me trataram com todo o respeito. Agora nós temos um novo rei. Eu desejo a ele e também desejo a todos vocês, que agora são o povo dele, de todo o meu coração, felicidade e prosperidade. Deus abençoe a todos. Deus salve o rei. Quando a abdicação finalmente aconteceu, ele ficou muito abalado. Não foi algo para o qual ele se preparou durante vários meses. Bert chorou no ombro de sua mãe durante 1 hora. Ele estava desolado, ele não queria a coroa. Ele foi o monarca mais relutante de todos. No entanto, o dever o chamava e ele fez o que precisava ser feito. A rainha-mãe disse em sua mensagem à nação: "Eu entrego a vocês o rei George VI. Peço que vocês concedam a ele a mesma medida e de sua generosa lealdade que deram ao meu amado marido. Junto a ele, entrego a vocês a minha querida nora, que será sua rainha. Eu sei que vocês já guardam as filhas dela em seus corações. Meu maior desejo é sua lealdade e unidade da nossa terra." Rogamos a Deus em nome do qual reis e rainhas reinam, que abençoe o príncipe real George VI, com vida longa
e feliz para reinar sobre todos nós. Deus salve o rei. Acredito que no estrangeiro havia a percepção de que, quando ele se tornou rei, ele não estava pronto para ocupar o cargo. Ele estava mal preparado, não sabia falar em público e era tímido. Sua gagueira fez com que ele desenvolvesse um comportamento explosivo. Quando ele se irritava, levava tempo para se acalmar. Uma das declarações mais inusitadas que foram feitas na época da coroação veio do Cosmo Lang, o arcebispo da Cantuária. Acredito que ele estava tentando ajudar quando disse em um discurso que o rei sofria de problemas na fala e hesitava um pouco ao falar. Porém, ele estava melhorando e que o povo deveria ter paciência com ele. Ver a atenção sendo voltada para seu maior problema dessa forma deve ter sido muito incômodo para o rei. Existia um registro notório nas fichas de log que ele demonstrava solidariedade com o rei, dizendo que as palavras ditas pelo arcebispo foram lamentáveis e que o rei respondeu: "Se você não gostou do que ele falou, você deveria ouvir o que minha mãe disse sobre ele." Isso mostra o quão constrangedor aquilo foi para o rei. Um momento notável da coroação de George VI foi quando Churchill, que estava na abadia, virou-se para sua esposa e disse: "O outro não daria conta." Você estava certa, ele jamais daria conta. Apesar de ser um aliado e apoiador de Eduardo VIII, ele viu que a coroa estaria mais segura nas mãos de George VI. Em 12 de maio de 1937, nós vimos a coroação do rei George VI na abadia de Westminster. Essa longa e solene cerimônia também foi assistida pelas princesas. A princesa Elizabeth, de apenas 11 anos, é agora a herdeira do trono. Seguindo um ritual que permanece inalterado há séculos, seu pai foi coroado rei. Após voltarem ao Palácio de Buckingham, a família real foi para a sacada para presenciar o clamor de milhares de homens, mulheres e crianças reunidos nas ruas. Foi o princípio de um reinado com muitos perigos e desafios. Porém, George VI há de se provar como um dos maiores reis que já tivemos. A coroação em si demonstrou o quão próximo Logue havia se tornado do rei. Para a surpresa dele e de sua esposa, Myrtle, eles se sentaram no camarote real. Isso causou espanto não só em Cosmo Lang, o arcebispo de Cantuária, mas também em diversas pessoas que estavam sem entender o motivo do rei querer colocar um terapeuta de fala no lugar em destaque. Isso apenas enfatiza como aquela relação que havia começado de maneira profissional havia se tornado uma amizade verdadeira entre dois homens. O rei precisava que ele estivesse próximo e sempre presente. Após ele se tornar rei em 37, eles se aproximaram ainda mais um do outro. O rei precisava de atenção constante e de terapia para enfrentar o microfone e para discursar, agora mais do que nunca. A rainha e eu guardaremos para sempre em nossos corações esse dia inspirador. Que sejamos sempre dignos da solidariedade que estou orgulhoso
de acreditar que nos rodeia no início do meu reinado. George VI teve o azar de se tornar rei durante o início da era do rádio. Anteriormente, tudo o que o rei precisava fazer era ficar de pé e não cair de cima de um cavalo, assim como foi dito no filme. E isso, obviamente, mudou na década de 30 com a invenção do rádio. Esse foi um enorme revés para George VI. Se ele tivesse nascido um século atrás, dificilmente o povo saberia se ele tinha gagueira. O ano seguinte foi marcado pela primeira visita de Estado do rei e da rainha a Paris, como convidados do presidente Lebrun. Após isso, eles foram ao Canadá, um tour tão bem sucedido quanto o que seria realizado pela sua filha mais velha. Durante essa viagem, o rei e a rainha foram aos Estados Unidos e se encontraram com o presidente Roosevelt em Washington. Isso aconteceu no final dos anos 30, havia tensão crescente no âmbito internacional. Hitler já havia começado seus ataques pela Europa. Estava surgindo um enorme desafio que ele deveria estar preparado para enfrentar. George VI era bastante a favor de chegar a um consenso com a Alemanha nazista. Ele não era um apoiador de Hitler. Ele tinha pavor de Hitler. Porém, ele queria evitar uma guerra, tanto que quando Neville Chamberlain voltou de Munique, com um pedaço de papel que dizia paz para a nossa era, o rei apareceu do lado dele na sacada do Palácio de Buckingham. Durante dias, os estadistas que orientam o destino do nosso império têm realizado tensas reuniões para discutir sobre a crise da Tchecoslováquia. Até o momento, a guerra tem sido evitada, porém eles ainda não foram capazes de nos aproximar da tão sonhada paz. O rei retornou da Escócia para que pudesse estar mais próximo da sede do governo e para se comunicar mais facilmente com os seus ministros. Esse é um momento decisivo para o Sr. Neville Chamberlain, o primeiro-ministro. Desde que assumiu o cargo, o Sr. Chamberlain nunca teve abalada a sua determinação de trazer a paz à Europa. No momento em que as sombras da guerra pairam sobre o mundo dos homens, o primeiro-ministro tomou uma decisão sábia e ousada. Podemos chamá-los de Chamberlain, o pacificador, Lord de Halifax. O secretário do Exterior esteve em Helston para se despedir do premier em seu voo à Alemanha e o primeiro voo de sua vida. Acompanhando-o como conselheiros estava Sir Horace Wilson e o Sr. William Strang. Antes de partir de Helston, o primeiro-ministro deu uma declaração aos canais de notícia. Eu irei me reunir com o chanceler alemão, pois, para mim, essa parece ser uma situação em que uma conversa entre mim e ele pode ter consequências benéficas. Minha política sempre foi a de tentar garantir a paz e a prontidão do Führer em aceitar o meu conselho, que me traz esperança de que a minha visita a ele renderá bons frutos para toda a população. Nós sabemos que ninguém é mais capaz do que ele, porém também sabemos que o sucesso não depende da vontade dos mortais. Por isso, desejamos do fundo do coração que Deus esteja com ele. Três vivas para Chamberlain. O rei não queria de forma alguma que o país entrasse em uma guerra, mas foi por conta da guerra que ele é mais lembrado nos dias de hoje. Nesta manhã, o embaixador do Reino Unido em Berlim entregou ao governo alemão um ultimato informando que, a menos que sejamos comunicados até às 11 horas de que eles estão prontos para retirarem suas tropas na Polônia, haverá um estado de guerra entre nós. Porém, devo lhes dizer que, agora que tal comunicação não foi recebida,
e que, por consequência, esse país está em guerra com a Alemanha. O primeiro-ministro Neville Chamberlain havia declarado guerra mais cedo naquele mesmo dia. Essa era uma primeira oportunidade do rei, o pai da nação, de falar com seu povo e com o império. O discurso que encerra o filme, O Discurso do Rei, ficou conhecido como um discurso extremamente importante. Nesse momento sombrio, talvez o mais fatídico de toda a nossa história, eu envio a todos os lares do meu povo, tanto no país quanto no exterior, esta mensagem, dita com o mesmo profundo sentimento para cada um de vocês, como se eu pudesse eliminar essa distância e lhes dizer pessoalmente, pela segunda vez na vida de muitos nós, que estamos em guerra. Com a ajuda de Deus, nós iremos prevalecer e que Ele abençoe e proteja todos nós. Sim, o rei tinha dificuldade de falar. Esse foi um pronunciamento no rádio, não foi gravado. Sim, houve pausas. E, sabendo o que sabemos hoje, ele teve dificuldade em algumas palavras. Mas, se você notar, o pronunciamento foi impactante e dramático. Acredito que as pausas dadas às circunstâncias deram ênfase a isso. Foi um comunicado tocante para a nação de um homem que, durante a guerra, esteve bastante próximo do sofrimento, das aflições dos seus súditos. De certa forma, a Segunda Guerra Mundial foi benéfica para ele porque ele agiu como um estadista exemplar durante o conflito. No fim desse período, ele se consolidou como um rei adorado. Seja na França com suas tropas, ou em casa com a população que foi bombardeada, sua coragem e entusiasmo são uma inspiração. Essa é uma guerra total, e o rei, assim como muitos de seus súditos, teve seu lar bombardeado. Esse foi o resultado de uma bomba relógio que explodiu nas proximidades da residência do rei em Londres. Ela caiu a poucos metros do palácio, próximo à sala de estar do rei. Um dia antes, o rei e a rainha visitaram outras regiões de Londres que sofreram com os bombardeios. A solidariedade a eles demonstraram antes, agora está sendo demonstrada a eles. Esta é uma guerra que envolve a todos, estamos todos juntos. Uma bomba lançada por um avião nazista que pode estar se esgueirando pelo céu londrino pode cair em qualquer lugar. Porém, suas majestades continuam a caminhar entre os destroços do seu jardim, assim como outras 100 famílias que foram atingidas ainda no dia de hoje. O Palácio de Buckingham, por sua vez, ainda resiste. O rei estava no palácio quando ele foi bombardeado pela força aérea alemã e ele escapou por pouco da morte. Naquele momento, a rainha Elizabeth disse a famosa frase: "Agora podemos ver Eastwind de perto." Ele estava acompanhando o sofrimento do seu povo e visitava as regiões bombardeadas na porção leste de Londres regularmente. O rei, então, adotou o racionamento. Ele media pessoalmente a água utilizada no banho do Palácio de Buckingham, pois naquela época não se podia encher as banheiras acima do nível recomendado. Eram feitas marcas com tinta nas banheiras. Ele fiscalizava pessoalmente para garantir que ninguém estava desperdiçando água. Estou me comunicando com vocês do Palácio de Buckingham, com sua honrosa torre. Aos londrinos, antes de mais nada, apesar de minhas palavras serem direcionadas em mesma medida a todas as cidades e vilarejos do país, que têm enfrentado esse mesmo perigo, a rainha e eu, em muitos dos locais aqui atingidos pelos bombardeios dos militares, visitamos as pessoas que mais sofreram com isso. Nossos sentimentos estão com eles hoje. A esses homens e mulheres
que trabalham no serviço de prevenção de ataques aéreos. Eu gostaria de dar os meus mais sinceros agradecimentos. Com dedicação aos trabalhadores civis, bombeiros, coletores e muitos outros, em razão do alto e constante risco que enfrentam. Eu informo que o Reino Unido, com o apoio de todos vocês, fica muito mais forte. Esses homens e mulheres são nobres companheiros das nossas Forças Armadas. Vivemos em tempos sombrios e talvez o futuro seja ainda mais tenebroso. Os muros de Londres podem estar despedaçados, porém o espírito dos londrinos permanece resoluto e inabalado. Em Londres e por todo o Reino Unido, há prédios ricos em beleza e importância histórica, que podem ser atacados arbitrariamente. Casas humildes, mas de grande valor para suas famílias, podem ser destruídas. Porém, sempre haverá uma Inglaterra que se erguerá perante o mundo como um símbolo e uma cidadela de liberdade. E isso será o nosso tão sonhado, amado lar. Durante a guerra, o rei realizava encontros privados semanais com Churchill. Eles não se davam muito bem no começo, mas isso mudou com o tempo. Somente os dois participavam desses encontros no Palácio de Buckingham. Ele tinha acesso a informações secretas que o deixavam bastante preocupado. Ele sabia do perigo que a Inglaterra estava enfrentando. Ele sabia exatamente o que Churchill quis dizer quando falou do momento mais sombrio. Enquanto representava a face mais conhecida da resistência inglesa na política e articulava todas aquelas intensas emoções como "vamos lutar nas praias", entre outras, o rei mantinha um semblante calmo. Fazia seu trabalho de uma maneira bem discreta, reunindo-se com integrantes da sociedade, visitando as regiões bombardeadas de West End. Acredito que isso fez toda a diferença para a nação durante a guerra. George VI foi um rei com o qual o povo deste país conseguia se identificar. O papel dele foi importantíssimo. 8 de maio de 1945, esse é o dia da vitória na Europa, com cenas de comemoração no coração da capital do Império, que estão ecoando por todo o mundo. A Praça Trafalgar se transformou em um ponto de encontro. Por toda Londres, a Fortaleza da Liberdade nos tempos sombrios, milhões se alegraram com a vitória completa e definitiva que deu fim à guerra, que durou quase 6 anos. Do início da manhã até o fim da noite, enormes multidões peregrinam até o Palácio de Buckingham para prestarem suas homenagens aos nossos rei e rainha que compartilham com a população os perigos e as privações de uma guerra total. Neste momento de gratidão, Sua Majestade o Rei se pronunciou ao seu povo e aos seus combatentes pelo mundo todo. Hoje, nós damos graças a Deus por esse grande livramento. Eu me dirijo a vocês da mais antiga capital do nosso império, ferida pela guerra, mas nunca amedrontada ou abatida, de Londres. Eu peço a vocês que se juntem à nossa demonstração de gratidão
A Alemanha, o inimigo que arrastou toda a Europa para uma guerra, foi finalmente derrotada. Se você olhar como ele estava no fim da guerra, quando o seu pronunciamento à nação foi gravado, dá para ver o preço que ele havia pago. Ele havia envelhecido muito, ele estava sob muita tensão. Após a guerra, ele ficou espantado com a expulsão de Churchill do cargo nas primeiras eleições gerais. Porém, ele se adaptou rápido a viver com um governo trabalhista socialista de esquerda. Aneurin Bevan, o ministro de Saúde da época, pai do Sistema Nacional de Saúde, teve uma relação bem próxima com o rei, motivada, surpreendente, por Bevan, seu filho, de um mineiro galês, uma pessoa com uma probabilidade extremamente baixa de ter alguma interação com a monarquia. Ambos tinham gagueira. Eles imediatamente se aproximaram. O rei conseguiu se adaptar às mudanças e pôde ver como a sociedade do Reino Unido estava se transformando. Fiel ao seu propósito de expressar a vontade e o espírito do seu povo, a Casa dos Comuns continuou a cumprir seus deveres apesar dos bombardeios à sua sede. A nova Câmara foi construída tão próxima quanto possível de sua antiga forma. Ela evoca um ambiente quase informal para debates e aconselhamento, pois ela deriva algumas de suas virtudes do ambiente familiar. Esta Câmara, de certa forma, pertence à nossa grande família, pois ela é adornada e embelezada por presentes generosos, presentes vindos de toda a comunidade das nações. Essa nova Câmara será um novo símbolo para o mundo de nossa crença na liberdade, onde homens e mulheres livres podem se expressar de acordo com o que dita suas consciências, sem que abandonemos a leveza de espírito e também a prontidão de compreender as perspectivas uns dos outros, algo que sempre foi típico da nossa raça. Não com o silêncio da supressão. Em outros lugares, a liberdade pereceu, porém a voz da verdadeira democracia ainda pode ser ouvida entre o nosso povo, o que é reconfortante para todos aqueles que amam e acreditam na expressão desimpedida da opinião honesta, uma nobre e sincera aspiração do sentimento humano. Não há dúvida de que a guerra teve um enorme impacto sobre o rei e sua saúde. Durante toda a vida, ele sempre teve uma saúde frágil. O estresse da guerra certamente não colaborou nesse quesito. Toda a comunidade britânica das nações está com Sua Majestade. O rei, após a sua declaração de seus conselheiros médicos, a lembrança da aparição pública mais recente de Sua Majestade é essa a imagem. O dia da lembrança, o rei manteve sua postura costumeira, porém já está sentindo efeitos da doença. Na inspeção territorial do Parque Hyde, Sua Majestade inspecionou pessoalmente todas as unidades.
Durante o início do seu reinado, nosso tão amado rei nunca mediu esforços para atuar em prol do seu povo, que deseja a ele, do fundo de seus corações, uma recuperação rápida e plena. É interessante ver como um de seus últimos discursos, o último discurso de Natal que ele fez, ele insistia em fazer um discurso completo, porém foi necessário juntar trechos de umas tentativas anteriores, porque ele já não estava tão bem o bastante para falar por mais de 2 minutos seguidos. O rei, que está retornando em um voo especial, chegou ao aeroporto de Londres após interromper suas férias em Balmoral para realizar seu tratamento. A preocupação da nação com a doença da Sua Majestade pode ser vista na multidão de fiéis simpatizantes, reunida sob chuva em frente ao palácio para prestar suas homenagens a ele. Com o retorno do rei à capital, as fervorosas orações e todo o povo inglês rogam pela saúde de Sua Majestade. Enquanto comemoramos o aniversário de 15 anos de sua ascensão ao trono, nós recordamos do primeiro grande evento do seu reinado da bondade e sabedoria, sua coroação. O ano seguinte foi marcado pela primeira visita de Estado do rei e da rainha em Paris, como convidados do presidente Lebrun. Logo após, eles foram ao Canadá, um tour tão bem sucedido quanto o que seria realizado pela filha mais velha do rei 12 anos depois. Durante essa viagem, o rei e a rainha foram aos Estados Unidos, onde se encontraram com o presidente Roosevelt em Washington. Na sequência, tivemos guerra, uma mordalha árdua para um jovem monarca. Seja na França com suas tropas ou em casa com a população bombardeada, sua coragem e entusiasmo são uma inspiração. Esta era uma guerra total e o rei, assim como muitos de seus súditos, teve um lar bombardeado. No entanto, os ventos da guerra estavam mudando de direção quando o rei visitou seu exército vitoriano na África do Norte. Após a invasão dos aliados na Europa, o rei se encontrou com o marechal de campo Montgomery, na Normandia. Os longos anos de guerra chegaram ao fim, e quem nessa ilha poderia aparecer no dia da vitória? Então, com a Inglaterra em paz, o rei e a rainha viajaram à África do Sul junto com suas filhas a bordo do HMS Vanguard. Com o casamento da princesa Elizabeth e do príncipe Philip, tivemos um momento de grande alegria para os pais da realeza. É 1951 e a Inglaterra proclamou suas conquistas no Festival de Solbank. Porém, 15 anos de reinado cobraram seu preço e a rainha, Sua Majestade, passou por uma cirurgia delicada. Foram dias de tensão, como nós ficamos aliviados ao saber que o rei agora estava de volta ao seu antigo trabalho. Por isso, vamos oferecer nosso humilde obrigado aos chefes da nossa grande família de nações pelos 15 anos de serviço fiel e incessante. Em 31 de janeiro, o rei George VI foi até o aeroporto de Londres despedir-se de sua filha. Ela e o príncipe Philip estavam de partida para um tour pela Comunidade das Nações, substituindo o rei enquanto ele se recuperava de uma grave doença. A primeira parada foi no Hotel Treetops, no Quênia. Aqui é Londres. É com grande pesar que fazemos o seguinte pronunciamento. Sandringham anunciou que após as 10 horas e 45 minutos de hoje, 6 de fevereiro de 1952, o rei, que havia se retirado para seus aposentos ontem à noite, como de costume, morreu pacificamente enquanto dormia nesta manhã. Agora ele abre mão do seu fardo. Até mesmo um rei poderá, enfim, descansar. Agora ele deixa a indesejada coroa que fortemente pressionou suas têmporas, as aflições do Estado, as amarguras de guerras, as preocupações que enchiam o seu peito.
Estas o marcaram como cicatrizes marcam um soldado, mas até mesmo um rei poderá, enfim, descansar. Conceda a ele tua paz, Senhor, nós oramos. Quem de nós merece mais do que ele? Quem abriu mão de sua saúde por nós? Dai a este rei o descanso de um guerreiro. A rainha, a viúva do rei, mais conhecida como Rainha-Mãe, assim como a conhecemos hoje, considerou esse processo muito doloroso e continuou sofrendo por muito tempo após a morte do rei. David Sider, que escreveu o roteiro para o filme, foi até a Rainha-Mãe para pedir permissão para contar essa história. A Rainha-Mãe a negou prontamente, dizendo que ela achava as memórias muito dolorosas, mesmo em 1981. O que não fizessem esse filme enquanto ela estivesse viva. Em respeito a ela, David Sider suspendeu o desenvolvimento do filme. Foi algo muito incômodo para a Rainha-Mãe. Ela nunca quis que Bert se tornasse rei e ela podia ver melhor do que ninguém a pressão sob a qual George VI estava, física e emocionalmente, a gagueira e todos os problemas de saúde que ele tinha. Ela se preocupava profundamente com ele e com a família. E foi uma esposa e mãe muito protetora para essa pequena unidade familiar. Ela permaneceu ao lado dele durante todos esses anos difíceis durante a guerra e, claro, quando ele morreu aos 56 anos e depois passou quase a mesma quantidade de anos como viúva. A morte do rei George VI em 52 foi obviamente um grande acontecimento para o país, um evento trágico e triste, pois ele ainda estava na casa dos 50 anos. Acredito que é difícil para a maioria de nós hoje em dia, que não passaram por isso, entender o tamanho colossal do luto que houve no país. Suponho que havia também preocupações quanto à sua filha, que ainda era bastante jovem, e se ela teria a capacidade de ocupar o cargo de monarca. Ela sequer estava no país quando seu pai morreu. Os novos ministros da rainha, liderados pelo primeiro-ministro Winston Churchill, ao lado de Attlee, o líder da oposição, estavam reunidos para receber a rainha em sua chegada a Londres. O povo inglês teve que enterrar um rei e a rainha um pai. Por 15 anos, o rei George VI reinou. Nunca, em momento algum, com todas as adversidades no país ou no estrangeiro, públicas ou particulares, ele deixou de cumprir o seu dever. Por isso, ele merece uma saudação de despedida de todos nós e seus governos e povos. Quando o rei morreu, Churchill escreveu na coroa de flores que ele colocou sobre o caixão pelo valor. Essas palavras, claro, são as que estão escritas na Cruz de Vitória. Ele provou ser um monarca no seu tempo. Ele não era vaidoso ou extravagante, ele era um pai de família amoroso e leal. Ele era a síntese dos valores daquela era.
he was the epitome of the values of the day. O corpo do rei foi enterrado em Windsor. Enquanto ele era enterrado em Windsor, Londres, parou e ficou em silêncio. Os homens usavam gravatas pretas. As mulheres usavam algum símbolo para demonstrar o luto. Com todos os seus impulsos para examinarem velhos valores, escreveu o Times, o povo ainda os respeita. Até mesmo o tom mais animado dos comentadores de notícias estava devidamente contido. O rei agora descansa e a majestade da morte se encerra com uma família que começa uma nova vida. Uma jovem rainha assume o fardo da monarquia. Um fardo que fica mais pesado com as altas expectativas do seu povo do que agora adentrando uma nova era elisabetana.